Um bom dia, um grande bom dia. Fala galera, fala meu povo, sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia neste dia 24 de março de 2022, quinta-feira, 7h30 da manhã, onde nós vamos ler e estudar Êxodo capítulo 20. Então já vão abrindo as Bíblias de vocês em Êxodo capítulo 20. Já vão pegando aí seu leite, seu chá, seu café, vai abrindo sua Bíblia, vai pegando seus marca-textos, lápis, caneta, canetinha, giz de cera, post-it, enfim, para grifar, para anotar. E dentro de instantes começaremos a leitura. É um capítulo curto, mas um capítulo importantíssimo, um capítulo muito legal. Ai, ai. Antes de começar então a leitura, vamos fazer uma oração. Vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco e aí começamos a leitura do capítulo 20. Oremos, Pai amado e querido, a Ti todo louvor, Pai, a Ti toda honra e a Ti toda glória. Agradecemos porque o Senhor nos criou, agradecemos porque o Senhor é Criador do universo, agradecemos porque o Senhor nos mantém, nos cuida e agradecemos porque o Senhor veio até essa terra para nos salvar, Pai. Agradecemos porque o Senhor sempre está atrás da gente. O Senhor sempre vem em busca de nós, Pai. Mesmo quando a gente está querendo fugir, o Senhor sempre arruma um jeito de se encontrar com a gente, de mostrar o seu amor, o seu carinho, o seu cuidado, Pai. Agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos concede diariamente. Agradecemos por essa noite de descanso, agradecemos pelo despertar nesse dia. E agradecemos, Pai, por esses momentos que temos aqui agora de repartirmos a palavra, Pai. E ao abrirmos hoje a Bíblia, no capítulo 20 de Êxodo, que o Senhor se faça presente conosco, que o Senhor invita o Santo Espírito, Pai, para que nos conduza, para que nos dê a sabedoria que vem do alto para entendermos tudo o que está escrito aqui. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo e seja também os que estão acompanhando a gravação. Tudo isso te pedimos e agradecemos por amor do seu santo nome. Amém. Tudo bem, gente. Nós vimos ontem no capítulo 19 a preparação, né? O povo chega no Monte Sinai, Deus pede para Moisés fazer uma demarcação ao longo da montanha, ali do pé do Monte Sinai, para que ninguém se aproximasse, porque Deus estava ali. E o monte, a gente viu ali no verso 18 do capítulo 19, que o monte estava coberto de fumaça, o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo, dele subia fumaça como de uma fornalha, todo o monte tremia violentamente e o som da trombeta era cada vez mais forte. Esse som de trombeta vindo também da montanha, a montanha tremendo, chacoalhando, saindo fumaça, fogo. E a gente viu que até Moisés tremeu na base ontem. A gente vai lá em Hebreus 12, verso 21, a gente tem um relato lá que Moisés também estava com medo, porque a manifestação ali, a majestade, o poder de Deus manifestados ali, cara, a galera tava tendo agora uma pálida, uma pequena noção do que era a glória de Deus. E aí, Moisés no finalzinho ali, o Senhor pede para Moisés e Arão descer do monte, avisar a galera para não ultrapassar os limites da montanha. E Moisés desce, avisa o povo, ó galera, não ultrapassem aqui os limites. E aí começa o capítulo 20 de hoje. Capítulo 20 então. E aí, antes de começar, né, até, a gente tem muita... Às vezes a gente tem a falsa noção de que quando foram proferidas essas palavras dos 10 mandamentos e outras aqui que nós iremos ler a partir de amanhã, enfim, diversas leis e tudo mais, que Moisés estava lá em cima do monte, ouvindo isso. Não. Moisés estava junto com o povo embaixo. Moisés um pouco ali na montanha, um pouco mais à frente, o povo atrás. E agora, olha que interessante, Deus vai falar. Deus vai proclamar os 10 mandamentos. Deus vai declamar ali para todo o acampamento ouvir. Olha que interessante. Às vezes a gente tem a falsa noção, né, de que Moisés estava lá em cima e ele estava lá ouvindo. Não, Moisés estava embaixo, no pé da montanha, com o povo. E Deus agora fala, Deus declama, Deus começa. E Deus falou, verso 1, todas estas palavras. E a minha versão, na nova versão internacional, começa assim. Eu sou o Senhor, o teu Deus,
que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. E aqui nós vemos uma pequena seção dentro do decálogo, dos 10 mandamentos, que Deus agora exige uma adoração única para ele. E ele define os termos da adoração dele. Você não adora Deus do jeito que você quer. Você não adora Deus do jeito que te dá na telha. Não. Deus dá os termos de adoração. Deus é Deus. Eu vou ser adorado nos meus termos. E ele fala, primeira coisa, eu que tirei vocês do Egito. Tá? Lembra, tá? Ele está falando pro povo, galera, eu tirei vocês do Egito. Então vocês não vão ter outros deuses para competir comigo, porque não existe competição, não existe outros deuses. Todos os outros deuses lá que achava que o povo do Egito tinha, derrubei um por um, em cada uma das pragas. Não vai ter outros deuses, porque eu tirei vocês do Egito. Não foi nenhum outro Deus. Não existe outro Deus. Sou único. E aí ele fala, daí, além disso, ele complementa, né? Que não vai fazer para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de coisa no céu, debaixo da terra, debaixo do mar, para representar nada. Porque ele fala que eu sou Deus zeloso. Deus zeloso, zeloso aqui pode ser traduzido também como Deus ciumento. É um Deus que tem ciúmes, ele não quer repartir a adoração dele com nenhuma outra coisa e nada que possa representá-lo, porque nada pode representar Deus. Como que você vai fazer alguma coisa, uma imagem, alguma coisa e vai adorar aquela imagem? Você vai observar aquela coisa que você fez das suas próprias mãos, das suas mãos pecaminosas. Como você vai tentar representar um ser que é transcendente, um ser que é infinito, criador de todas as coisas? Deus é um Deus ciumento. Me adorem somente a mim, sem fazer nenhuma imagenzinha para me representar. Isso é Deus dando a ordem. E ele fala, né, interessante que ele castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. E esse castigo aqui tem sido tema, né, de muito debate. Nossa, Deus é Deus vingativo, Deus ele vai castigar e tal. Mas nós já discutimos sobre isso, e nós já ouvimos falar e já estudamos sobre isso em momentos anteriores, que na verdade, esse castigo não é nada mais, nada menos do que deixar correr o próprio fluxo do pecado. Deus não interfere. Quando Deus fala assim, castiga, por exemplo, os meus atos hoje, são meus atos maus, de quem despreza Deus. Atos maus de quem despreza Deus, galera, dá para enumerar 700 milhões de coisas. Atos de quem despreza Deus e coisas que eles fazem. Esses atos, eles vão refletir nas próximas gerações. Isso vai passar para o meu filho, vai para o jeito que eu sou, a minha personalidade, a minha falta de reverência, a minha descrença, todo esse reflexo da minha falta de adoração e do meu desprezo por Deus passa. E ele fala ali, até terceira, quarta geração. Demora 3, 4 gerações para desfazer o impacto negativo de um ato de uma pessoa. Só que ele fala que ele trata com bondade, verso 6, até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Isso nós estudamos lá na criação, nós estudamos em Gênesis. E aqui vale só uma pontuação muito, muito certa, muito pontual aqui. Quando Deus fala para guardar o sábado ou 7º dia,
Quando a gente vai no hebraico e a gente estuda tudo ali, ele não fala para você guardar um sétimo dia ou um sete avos. Tipo assim, ó, gente, você vai trabalhar 6 dias, você escolhe os 6 dias que você quiser trabalhar e você desses 7, você escolhe um ali. Terça, quarta, quinta, sexta, domingo, sábado, você escolhe um dia e você guarda. Ele não pede um sete avos. Isso é muito interessante. Ele pede o sétimo. Existe partícula, existe o artigo definido aqui. Ele não fala um. Ele fala o sétimo dia. É o sábado. Fique para pensar aí. Não é a gente que escolhe o dia. Como eu disse, a adoração a Deus é nos termos dele, não são nos nossos termos. Não é a gente que define, não é a gente que escolhe como a gente deve adorar. Deus é Deus. Deus deve ser adorado e ele escolhe a forma como ele deve ser adorado. Isso não cabe a mim, nem cabe a você escolher como você deve adorar a Deus. O problema é que a gente às vezes quer adorar a Deus do jeito que a gente quer. E aí a gente não vai estar adorando a Deus, a gente vai estar adorando a gente, né? A gente vai estar adorando o meu gosto pessoal, eu vou estar adorando as minhas preferências, vou estar adorando o eu, quando eu quero fazer do meu jeito. Isso foi uma coisa que fez o inimigo, né? Lá no pecado original, querer ser igual a Deus. Querer se colocar em igualdade a Deus. O pecado, o grande original ali foi querer substituir e estar à altura de Deus. Revisando, reprisando, repetindo. Quando nós adoramos a Deus do jeito que a gente escolhe e não do jeito que a gente lê, nós não estamos adorando a Deus. Nós estamos adorando a nós mesmos. Nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Olha que pesado. E é interessante que aqui a guarda do sábado é remetida ao quê? Justamente ao quê? À criação. Sábado e criação estão intimamente ligados. Não tem como você desconectar a criação do mundo em 7 dias e desconectar ele do sábado. Não tem como. Você adora Deus no sábado, o sétimo dia, porque Deus descansou no sábado, no sétimo dia. Porque em 6 dias Deus fez tudo. E no sétimo ele descansou. Intimamente com relação à criação, não tem como desconectar. O ato criativo de Deus, Deus sendo o criador, desconectar da nossa guarda do sábado. Verso 12, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. E aqui, pegando os 10 mandamentos, a gente consegue dividir claramente 2 blocos muito grandes. Primeiro bloco, que é os 4 primeiros mandamentos, que é em relação à nossa adoração vertical, nossa relação com nossa adoração a Deus, nosso relacionamento com Deus, os 4 primeiros. E os 6 últimos com o nosso próximo, nosso relacionamento horizontal. E aí é muito bom a gente pontuar que o cumprimento disso, gente, o cumprimento desses mandamentos não tem nada a ver, e eu sempre repito isso, sempre falo, não tem nada a ver, não é baseado em performance. Não é você fazer uma listinha de check ali, pô, olha só, consegui, tal. Não. O próprio povo de Israel provou por inúmeras vezes que é impossível você guardar a lei. É impossível você, por performance, guardar toda a lei. Por motivação, né? Uma motivação pífia, uma motivação de simplesmente querer cumprir um checklist. Não. Aqui, o cumprimento dos mandamentos que Deus dá é baseado em quê? No amor que a gente tem por Deus. Basicamente é isso. Se você ama Deus de todo o seu coração, se você realmente é grato, agradecido a Deus por tudo que Ele fez, por Ele ter te criado, pelas bênçãos, se você ama Deus, você vai fazer o que Ele te pede. Sem questionar, sem querer fazer do teu jeito, sem falar assim, Deus, olha, você pediu para eu fazer assim, mas eu vou fazer de um jeito um pouco diferente, tá? É melhor. Não que o seu jeito está errado, Deus, mas eu acho que eu, na minha infinita sabedoria, Deus, eu acho que tem um jeito melhor de te adorar. Entendeu? Como é perigoso? Se nós amamos, é baseado no amor, não é baseado em medo, não é baseado em performance, não é baseado em nada disso. O nós cumprirmos os mandamentos de Deus é baseado no que a gente sente por Deus. E isso faz um scan na tua vida aí. Veja
Analise o que você sente com relação a Deus. Se é medo, se é interesse. Ah, eu vou cumprir isso aqui para acontecer isso na minha vida. Ou eu vou cumprir isso aqui para Deus não ficar irado comigo. Ou você cumpre e você tenta se manter dentro ali dos 10 mandamentos. Obviamente que a gente nunca conseguirá cumprir perfeitamente toda a lei, porque quem fez isso foi Jesus aqui na Terra, e por isso que ele é o nosso substituto perfeito. E nós temos a certeza de toda vez que a gente descumpre alguma desses mandamentos, a gente pode pedir perdão para Deus, e por causa do sangue do Cordeiro nós somos perdoados. Mas reflita nisso. Reflita no porquê. No porquê você guarda a lei, como você tenta guardar a lei, qual sentimento te guia, qual motivação te guia para a guarda da lei. Agora vocês imaginam toda essa cena, você imagina Deus falando de cima desse monte. Você ouvindo isso, da voz de Deus falando os 10 mandamentos. Verso 18. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco que ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Olha o nível de desespero que chegou a galera. Deus falando ali. A gente viu toda essa descrição do monte. Você imagina você de frente para o monte acontecendo isso. Diante do povo estavam trovões, relâmpagos, som da trombeta, o morro fumegando. E aí eles falavam: Moisés, por favor, vai lá, fala com Deus. Você vai, aí você ouve de Deus e você vem falar com a gente, que a gente não quer ouvir a voz de Deus para a gente não morrer. Eles entenderam ali o poder, a glória, a majestade de Deus. Só na voz, ali naquela manifestação assim. Uma manifestação super, mega, ultra pálida do que é o poder de Deus, né? Super, super, assim, olha, um bilionésimo. Não tem como quantificar a fração do poder de Deus manifestado ali. O povo já se borrou, o povo com medo falou assim: a gente não quer ouvir a voz de Deus. Moisés, vai lá você ouve a voz dele e você transmite pra gente. Porque a gente não quer ouvir a voz dele, quer ouvir a sua voz pra gente não morrer. Tão... Tenta imaginar essa cena. Mas Moisés tentando ali, né? Verso 20. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Falei, gente, não precisa ter medo. Deus está se manifestando justamente para vocês reconhecerem a divindade dele, o poder, a realeza, a majestade, tudo. Não é para vocês terem medo, é simplesmente para vocês entenderem que quem tirou vocês do Egito não fui eu. Quem tirou vocês do Egito foi Deus. Ele que abriu o Mar Vermelho, ele que está nessa nuvem, guiando a gente de dia e à noite. É ele que está dando água para a gente no deserto. É ele, ali ó. Não é para vocês terem medo. Mas mesmo assim, verso 21, o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Então Moisés foi lá ouvir de pé de ouvido de Deus as próximas instruções para depois ele comunicar para o povo. Verso 22, o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: vocês viram por si mesmos que do céu lhes falei, não façam ídolos de prata e nem de ouro para me representarem. Deus já pontuou bem isso aqui porque tem um motivo. A gente vai ver mais pra frente. Deus falou assim: cara, eu não quero que vocês me adorem fazendo uma imagem minha. Não quero que vocês façam escultura nenhuma minha, de nada. Mas eu quero que vocês façam o seguinte. Aí ele vai dar a instrução: façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Então era para continuar o sacrifício das ovelhas e tudo mais. Coisa que desde Abel e Caim nós já vemos a instrução sobre o holocausto. Deus não está falando nada de novo aqui para Moisés e para o povo. A gente vê Moisés fazendo isso, nós vemos Noé fazendo o holocausto. Então essa instrução do holocausto para representar a Deus, a ovelhinha pura, sem defeito, sendo representado ali, representando Deus, era isso, não tinha que modificar, não tinha que fazer nada diferente daquilo. Olha que interessante. Verso 25. Se me fizerem um altar de pedras, não façam com pedras lavradas, ou seja, pedras esculpidas. Porque o uso de ferramentas o profanaria.
Mas que interessante isso. Por que o uso de ferramentas profanaria ele? Rapidinho, aí eu já vou terminar aqui, eu já explico para vocês. E ele fala: não subam por degraus ao meu altar, para que nele não seja exposta a sua nudez. Lembrando que os homens usavam túnicas. Só uma túnica por cima. E se fizesse degraus, e eles subissem muito alto, né, você ia conseguir ver por baixo da túnica. E ia expor a nudez. Ia perder completamente o sentido da reverência do lugar. Mas por que não poderia usar pedras esculpidas ou lavradas, né, pelas mãos humanas? Você simplesmente tinha que pegar pedras ali e colocar. Porque o princípio por trás aqui não era o altar em si. O negócio ali era a oferta, era a ovelhinha, era o boi, era o que estava sendo sacrificado em holocausto. O ato da pessoa querer deixar o altar mais bonitinho, querer lavrar ela, querer deixar as pedrinhas bonitinhas e querer fazer coisinhas, escrever coisas na pedra, esculpir a pedra para deixar o altar bonito. Você não estava fazendo isso para fazer a imagem e semelhança de Deus, alguma coisa assim. Você está querendo fazer a sua imagem, a sua semelhança, o seu gosto pessoal. Você ali não estaria fazendo um sacrifício para Deus, você não estaria erigindo um altar para Deus. Você estaria erigindo o altar para você mesmo, para suas próprias obras. Obras das suas próprias mãos. Olha que altar bonitão que eu ergui aqui, ó. Cortei as pedras bonitinhas. Você ia ficar ali, ó, se pagando ali e tal. Então, o princípio por trás das pedras lavradas, que profanaria ali o sacrifício, era justamente porque você não estaria no espírito certo. Em vez de você estar fazendo um sacrifício para Deus, você estaria fazendo um altar para você mesmo, para sua própria glória. Porque você esculpiu as pedras bonitinhas ali e você que, né? Olha que louco, né? Muito da hora. Mas não termina por aqui, gente. Termina o capítulo de hoje, mas as leis agora, dá-lhe lei. Dá-lhe coisas. Agora a gente vai entrar, a partir do capítulo de amanhã, em várias instruções, várias leis, várias coisinhas. Não percam então, porque o capítulo de hoje nós acabamos já. E com esse pensamento, vamos fazer uma oração e encerrar o estudo de hoje. Oremos. Pai amado e querido, mais uma vez, Pai, a Ti todo o louvor, a Ti toda a honra e a Ti toda a glória. Senhor, Pai, hoje nós lemos o capítulo 20, o Senhor deu instruções, e o começo das instruções, o Senhor primeiro passa as mais importantes, o Senhor passa os 10 mandamentos, a base de tudo, a base que funciona inclusive a nossa sociedade hoje, como nós nos relacionamos com o nosso próximo e como nós devemos nos relacionar contigo, Pai. Que a gente não tente mudar, Pai, fazer alguma coisa aqui que a gente acha que do nosso jeito seja melhor, Pai. Que a gente possa seguir especificamente as suas instruções. Porque quando a gente tenta não seguir as suas instruções, a gente vai estar tentando fazer do nosso jeito. É um jeito da gente dizer para ti, Pai, que o nosso jeito é melhor que o teu, né? E que coisa mais absurda de se falar. Que a gente possa, Pai, obedecer a ti e a esses mandamentos, não por performance, não buscando algo em recompensa, não por medo, mas por amor, Pai. Por reconhecer que o Senhor é o nosso Criador, que o Senhor nos liberta, que o Senhor nos salva, que o Senhor nos protege, que o Senhor só quer o nosso bem o tempo todo. Que em retribuição a isso, Pai, ao nosso amor por Ti, que a gente possa, Pai, cumprir a lei. Mas se a gente tropeçar em alguma delas, graças a Deus, Pai, graças a Ti que o Senhor veio, o Senhor morreu por nós na cruz do Calvário, derramou o Seu sangue para que a gente possa pedir perdão. O Senhor foi o sacrifício perfeito, o Senhor era o Cordeiro. O cordeirinho que era para ser sacrificado, que Deus fala aqui para Moisés, te representava. Nenhuma outra coisa te representa, mas sim o cordeiro. Que a gente possa ter essa noção, Pai. Que a gente possa seguir tudo isso. Que a gente possa colocar essa lei no nosso coração. Que a gente possa seguir isso de coração, por amor, não por obrigação, Pai. Seja com todos que estão aqui, Pai. Abençoe a todas as famílias aqui representadas. Seja com os que são menos favorecidos do Seu reino. O Senhor sabe quem são, Pai. Todos eles, pelos que eles estão passando, Pai. Também perdoe os nossos pecados e faltas. Tudo isso te pedimos e agradecemos. Não porque a gente mereça qualquer coisa, Pai, mas pelo Seu sangue derramado na cruz é que nós oramos, Pai. Amém. Valeu, gente. Queria agradecer a presença de todos vocês. Não percam, então, amanhã, 7h30 da manhã. Bora ler a Bíblia, Êxodo capítulo 21. Fale para as pessoas, convide elas para participarem. Se você perdeu algum ao vivo, você perdeu o nosso ao vivo, sabe que nós fazemos isso todos os dias, segunda a sexta, das 7h30 às 8 da manhã, sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9 da manhã, e nós subimos o nosso podcast no Spotify
e no nosso canal no YouTube, para você não perder nenhum dia sequer. Beleza, gente? Fiquem com Deus, uma ótima quinta-feira a todos, um grande abraço, valeus e falou!